muito conhecida da igreja, muito pregada, um dos fatos históricos dos mais citados e mais conhecidos por todos os cristãos e evangélicos no mundo. E nós sentimos de Deus o desejo de compartilhar com a igreja esta palavra, vencendo gigantes. Esse fato histórico real, ele se dá nos tempos do reinado de Saul, o primeiro rei de Israel. Foi um período em que o povo de Israel estava se sentindo ameaçados, com medo, apavorado, e o ânimo fugiu deles. Faziam exatamente 40 dias que um gigante chamado Golias, ele desafiava todo o exército de Israel, na liderança do rei Saul. Todos os dias esse gigante estava lá e desafiava, confrontava e perguntava onde era que tinha um homem que viesse lutar com ele. E esse fato histórico, querido, ele traz para nós grandes ensinamentos. É uma das narrativas bíblicas que é pregada para trazer a motivação à fé cristã, para que nós venhamos enxergar pelo ângulo da fé, pelos olhos da fé, e perceber que em Deus nós faremos proezas. Todos nós, desde o momento da concepção, do desenvolvimento da nossa geração, do nosso nascimento, nós, durante toda essa trajetória, ou já enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou ainda haveremos de enfrentar gigantes. Os gigantes, eles se levantam com uma aparência grandiosa, gigantesca. Eles se mostram de uma forma que, ao olharmos para eles, podemos sentir medo. Mas o que seria realmente um gigante para nós hoje? Visto que Davi, ele lutou literalmente com um gigante. Mas o que seria para nós hoje esses gigantes? Que nós precisamos batalhar, enfrentá-los e vencê-los. Gigantes é tudo aquilo que se levanta na sua frente, no seu caminho, na tentativa de lhe barrar, de lhe paralisar, de lhe fazer desistir. O gigante, eles são usados para quê? Para
trazer o desânimo, colocar medo. E os gigantes mais poderosos que nós podemos enfrentar são os gigantes pessoais, aqueles que estão dentro de nós mesmos. Esses são gigantes que querem impedir o nosso avanço. Mas, querido, gigantes eles existem. E nós precisamos tomar uma decisão. Precisamos tomar uma atitude diante desses gigantes. Ou você resolve vencê-los, ou eles irão lhe derrotar. E diante dessa narrativa que nós iremos trazer esta discussão, cada um de nós precisamos decidir isso. O que vamos fazer com esses gigantes que se levantam durante toda a nossa caminhada, a nossa trajetória? Só um minuto, irmãos. O que fazer? Queridos, os gigantes, quais são os gigantes que têm lhe ameaçado? Que têm lhe confrontado? Que têm lhe desafiado? Que têm lhe amedrontado? Incomodado? Existe alguma coisa na sua vida que está lhe incomodando? Alguma coisa na sua vida que você diz: isso aqui não me deixa crescer, não me deixa avançar, isto aqui tem sido um impedimento para a minha vida. Quais são esses gigantes? Quais são? Eu quero lhe encorajar nesta hora, que o Deus Todo-Poderoso, Ele lhe chamou para que você fosse um vencedor de gigantes. Você, queridos, você tem um Deus que é todo poderoso, e você jamais deve baixar a guarda diante de nenhum gigante. Não, você jamais deve desanimar ou desistir diante de qualquer gigante que se levante diante de você. Mas como vencer esses gigantes? No nome do Senhor dos Exércitos. Não existe outra forma. Muitos podem até usar algumas modalidades diferentes, mas só há uma forma de vencer: é no nome do Senhor. Aleluia! Bendito é o Deus de Israel. Qual é esse vilão? Esse gigante que tem se levantado bem diante da sua vida? Os maiores inimigos nossos, querido, não são as lutas cotidianas, as adversidades, as coisas que nos tentam barrar no nosso dia a dia, a nossa luta, os nossos afazeres, as nossas decisões ou coisas que temos que realizar, ou trabalhos ou outras coisas. Mas os grandes gigantes que se levantam diante de nós, querido, são gigantes que realmente para muitos é difícil de vencer. Esses gigantes geralmente eles podem se apresentar dentro de cada pessoa. Às vezes esse gigante não está lá fora, como muita gente pensa. Ah, eu tenho um gigante que é lá fora. É alguém lá fora que me confronta. É alguém que é usado para me barrar, para me confrontar, para me atrapalhar, para me apontar. Mas muitos desses gigantes estão dentro das pessoas, e esses são os piores. Porque, queridos, nós precisamos começar a vencê-los dentro de nós.
É o que aquele texto, aquela frase daquele hino diz: e a ti também vencer. É o maior gigante que nós precisamos começar a derrotar, para que possamos galgar uma vida de vitória. Aleluia! Bendito é o Deus de Israel. O orgulho, a suficiência própria, as mágoas, o ressentimento, a falta de perdão, são coisas que estão dentro das pessoas. Angústias, mágoas que lhes tornam infelizes, que fazem as pessoas se sentirem infelizes, insatisfeitas, irrealizadas, incompletas. E esses gigantes começam a atormentar dia e noite a vida de muitos. E esses são os primeiros que precisam ser derrotados. Quais são os gigantes que enfrentamos hoje? Quais? Amados do Senhor, muitas pessoas estão numa batalha muito grande vencendo gigantes. E muitos que nem decidiram a vencer. Muitos estão paralisados. Muitos estão amedrontados e não sabem o que fazer. Entenderam que esse gigante é algo que está atrapalhando a sua vida. É algo que está lhe barrando. E quantas pessoas neste mundo já foram vencidos por esses gigantes? Tiveram suas vidas marcadas e destruídas por causa desses gigantes. E nós precisamos atentar para essa realidade. Queridos, muitos gigantes têm se levantado e estão presentes. O medo. O gigante, ele coloca medo nas pessoas. E muitos olham para o tamanho do gigante e não têm coragem de tomar a decisão de enfrentar, porque acham que vão lutar sozinhos. Mas eu quero lhe afirmar que nenhum de nós temos condição de vencer nenhum gigante sozinhos. Será que Davi venceu aquele gigante sozinho? Será que é porque ele era tão bom com aquela arma tão simples, o estilingue? Será que ele era tão bom naquilo que ele fazia e ele não precisava da ajuda de Deus? Não. Nenhum de nós temos capacidade de vencer gigantes. Mas o que é que Deus quer de cada um de nós? É a decisão de vencer. É a decisão de ir batalhar. É a decisão de ir para o campo de batalha. É a decisão de se colocar diante desse gigante. É a decisão de dizer: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que Deus quer de cada um de nós. Quantos estão lutando nessa vida contra o gigante do vício? E quantos já foram vencidos e se entregaram totalmente, porque se acham incapazes de lutar? Olham para o tamanho do gigante e dizem: eu não posso, eu não consigo, é mais forte do que eu. E eu quero lhe afirmar que isso é uma grande mentira de Satanás. Não existe gigante tão forte para o nosso Deus que tudo pode fazer. O que você precisa fazer é confiar em Deus. É decidir a lutar, a batalhar, a dizer não para esse gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Quantos estão lutando contra o gigante chamado pornografia?
É um gigante que se levanta na vida das pessoas. E você sabe que isto tem atrapalhado a sua vida espiritual. Que você não consegue avançar. Não consegue ser um cristão autêntico, cheio do Espírito Santo. Não consegue viver os planos de Deus para a sua vida. E você sabe que você precisa vencer esse gigante. Precisa derrotar esse gigante. Precisa arrancar a cabeça desse gigante, para que ele não se levante nunca mais. Qual era o tamanho de um Nefilim? Precisamos vencer gigantes, queridos, durante a nossa trajetória. Ou nós vencemos, ou eles nos vencerão. A decisão é de cada um. Se você confia no Senhor, o Senhor, Ele diz: eu estou contigo, mulher. Eu estou contigo, homem. Aleluia! E Ele é o Senhor da batalha. Ele é quem luta e peleja pelo seu povo. Ele chega para lhe socorrer, para realizar aquilo que você não pode. Gigantes que têm se levantado na vida de muitas pessoas, e muitos têm ficado atemorizados, e até pensaram em desistir, porque a luta é grande. A luta é grande, mas maior é o Deus que está com você. Amados do Senhor, todos nós precisamos decidir lutar e vencer. Lutar contra nós mesmos. Lutar contra o nosso próprio eu. Lutar contra as nossas velhas manias. Lutarmos para vivermos o novo e o sobrenatural que Deus tem para as nossas vidas. Tivemos que vencer muitos gigantes, e sabemos que muitos ainda hão de se levantar. Mas no nome do Senhor, nós estamos dispostos a continuar lutando. Quem quer continuar lutando? Aleluia! Nós temos a certeza que todos eles irão cair por terra, no nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, todos nós temos que lutar contra muitas coisas durante toda a nossa vida. Aqueles que têm medo, aqueles que se mostram fracos. Você pode até ser fraco, mas a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Não se mostre fraco no dia da luta, da batalha. A sua fortaleza, ela está em Deus. Em Deus você tem força para lutar contra todos esses males, esses gigantes que se levantam para lhe derrubar, para lhe fazer desistir. Amados do Senhor, quantos gigantes, se nós formos falar em gigantes que se levantam para a destruição das nossas vidas. Mas nós queremos falar um pouco agora sobre esses gigantes. Esses gigantes na Bíblia, filhos de Anak, os Nefilins, eles eram muito grandes. O primeiro texto que nós queremos ler em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Ele vai nos dar uma ideia sobre a altura desse gigante. Então saiu do arraial dos filisteus. Esse gigante era um filisteu, um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Se formos fazer a medida, esse gigante ele chegava a 2,73 metros e 10. Era a altura dele, segundo os estudiosos. 3 metros e 10.
Gênesis capítulo 6, versículo 4, nós vamos ler alguns textos para nós entender que naquele tempo tinha sim esses homens grandes. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, varões de fama. Só para os irmãos saberem que realmente havia gigantes. Queridos, quando o povo de Israel chegaram próximo à terra prometida, Moisés mandou que 12 espias fossem olhar a terra. A primeira cidade que eles haveriam de conquistar seria Jericó. Jericó. E eles foram olhar a terra. Mas, queridos, a terra era boa. Olhe para mim. A terra era muito boa. E eu quero dizer para você, tudo que Deus tem para a sua vida é bom. Todos os planos de Deus para a sua vida são bons. Só, queridos, que tudo naquela terra era bom. Mas naquela terra era uma terra de gigantes. Era uma terra de homens grandes. E o que aconteceu, queridos? Que os homens que foram enviados, os espias, ao invés deles ficarem animados, fortalecidos, incentivados pelas coisas boas que havia na terra, eles resolveram olhar para os gigantes. Porque os gigantes, querido, são as primeiras coisas que vão se levantar para que você visualize. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que nós, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, não devemos olhar para o tamanho do gigante, mas devemos olhar para a bondade de Deus, olharmos para o que Deus tem preparado para cada um de nós. Os nossos olhos devem estar fitos naquilo que Deus já lhe entregou nas suas mãos, aquilo que Ele diz respeito, aquilo que é promessa, que é prometido, que já faz parte de você, que já é teu. Você deve olhar para isso e não para os gigantes. O que eles fizeram, queridos? Eles chegaram naquele tempo, naquele local. A Bíblia diz que aquele tempo era um tempo das primícias. Eram frutos grandes. Tudo era maravilhoso. Tudo era bênção, querido, naquele lugar. Uvas. Era tempo de uvas. Primícia das uvas. Mas eles resolveram olhar para o tamanho dos homens que eles haveriam de lutar. E isso trouxe desânimo. Isso trouxe desânimo. Mas entre os 12 houve 2 que olharam com um ângulo diferente. E é isso que Deus quer. Foi exatamente esse ângulo que esses 2 olharam, que Davi também olhou. Josué e Caleb, eles ficaram animados. E eles disseram: vamos lutar e vamos possuir a terra. É herança que Deus tem nos dado e nós vamos possuir, porque o Senhor já nos entregou. Mas os demais disseram: não, nós não podemos, porque nós somos como gafanhotos. Nós somos muito pequenos diante daqueles grandes homens. Querido, quando nós olhamos dessa forma, é porque nós estamos dizendo que nós não confiamos no nosso Deus.
Quando nós olhamos nesse ângulo, nós estamos dizendo que nós confiamos na força do nosso braço e não no poder do nosso Deus. E não somos nós que vencemos, mas é o nosso Deus que luta e vence por cada um de nós. A terra é boa, mas existem gigantes para serem vencidos por mim e por você. Para onde é que nós estamos indo? Nós estamos em uma jornada, igreja. Nós estamos em uma caminhada pela fé, tomando posse das promessas de Deus para a nossa vida. E os nossos olhos, eles devem estar fixos naquilo que o Senhor tem nos prometido. Mas nós precisamos entender que nós precisamos lutar e vencer gigantes. Amém, queridos? Porque quem não vence gigantes é vencido por esses gigantes. E quem é vencido por esses gigantes nunca vai tomar posse daquilo que Deus lhe entregou. Aleluia! Você pode até dizer: olha aqui para essa história. Mas porque Deus é poderoso e nos entrega tudo de bandeja, Ele já tinha, querido, entregado e dado posse. Já era do povo de Deus. Israel já era dono de tudo aquilo, de todas aquelas terras. Mas eles teriam que lutar contra os gigantes. Bendito é o Deus de Israel. Amados do Senhor, Deuteronômio 2:20 nos diz o seguinte. A palavra do Senhor, ela nos mostra para nós entendermos como também esta foi contada por terra de gigantes. Dantes nela habitavam gigantes, e os amonitas lhe chamavam Zumins. 1 de Crônicas 26, 20 e versículo 6. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, meu Deus, 6 em cada mão, 6 em cada pé, e também era da raça de Rafa. Eram homens grandes, irmãos, que causavam medo, que causavam pavor. Agora tinha um porém: todos esses gigantes, querido, nenhum deles é do bem. Todos eles são possuídos pelo mal, de mau caráter. Todos eles são possuídos por uma natureza ruim, pecaminosa. Segundo alguns estudiosos e tradução bíblica, todos esses homens, eles têm uma tradução para Nefilins no hebraico. Gigante significa caídos. Homens de natureza caída, decaídos, pecaminosos, maus, valentes, que tudo que eles pensavam era derramar sangue, era destruir. Eram grandes inimigos do povo de Deus. Inimigos do povo de Deus. E a Bíblia, ela descreve essa narrativa. Amados, existiu esses vários gigantes que vocês já viram comprovado na Bíblia. E até um adágio muito conhecido no meio do povo de Israel naquela época, e está na Bíblia Sagrada: quem poderá resistir os filhos de Enaque? Quem poderia ir com eles? Os filisteus, querido, naquela época eram grandes guerreiros, eram homens poderosos, homens conhecidos nas batalhas, homens sanguinários, violentos. E havia esse texto bíblico que diz: quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Mas naquele dia, queridos, em que Davi,
ele foi até o acampamento. Quem mandou foi o seu pai, Jessé. E ao chegar lá, ele se deparou com aquele cenário. E nós vamos ver essa mensagem dentro desses textos, vendo a descrição, como foi escrito a história. Quando Davi ele chega lá, no acampamento, ele vai ver aquele homem muito grande, muito alto, e amedrontando e desafiando o exército de Israel. Saul estava dentro lá da cabana, estava lá escondido com medo. Não havia nenhum homem ali que quisesse enfrentar, nenhum. Todos os dias eles estavam lá, e o gigante amedrontando dizia: aonde tem um homem que queira vir lutar comigo? Isso é desonroso, é vergonhoso. Aqui, queridos, esse gigante estava acabando a capacidade moral desses homens. Esse gigante estava humilhando o exército. Esse gigante estava declarando diante de todos que todos eles eram incapazes. E é assim que ele se mostra, para dizer que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue, que não adianta lutar contra isso porque você não consegue. Mas isso é uma mentira de Satanás. Aleluia! Mas naquele dia, quando Davi chegou, que viu aquela cena, ele pôde enxergar além do gigante. Ele não olhou para o tamanho físico, ele não olhou para a força do gigante, ele não olhou para a espada do gigante, ele não olhou para os equipamentos de guerra que o gigante estava usando, mas ele olhou e viu a possibilidade de vitória, no nome do Senhor dos Exércitos. Porque quando o homem confia em Deus, quando a mulher confia em Deus, não tem gigante que subsista diante desse homem e desta mulher. A palavra de Deus, ela declara que ninguém subsistirá diante de você. Qualquer que se levantar contra a sua vida será despedaçado. Você que está diante de Deus e que confia no poder do Senhor, pode ter a certeza que a vitória é certa no nome do Senhor dos Exércitos. Amados, o versículo 10 e o versículo 11 desse capítulo 17 vai nos dizer o seguinte: e o filisteu disse: eu desafio os exércitos de Israel neste dia. Dá-me um homem para que possamos lutar. Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Agora imagine você nesse momento. Um homem de 3,10 metros lhe desafiando para um duelo, para uma luta, que você poderia vencer ou morrer. A Bíblia vai dizer que todos ficaram
temerosos. Agora, queridos, o mais interessante aqui é que o exército todo ouviu esta palavra. E esta palavra, ela trouxe um efeito dominó, um efeito geral. A palavra do inimigo. O que você deve fazer para vencer? Queridos, nós entendemos que há palavras que entram pelos nossos ouvidos e descem para o coração. E essas palavras, sendo palavras de pessimismo, palavras de derrota, elas vão lhe derrubar. Foi o que aconteceu. Por que que aquele exército todo estava com medo? Porque eles ouviram a palavra do gigante. Eles ouviram a palavra desafiadora, que amedrontou todo o exército. Eu desafio os exércitos de Israel nesse dia. É assim que o gigante se mostra para qualquer um de nós. Ele vem mostrando tudo e demonstrando que ele vai te vencer. Mas isso é uma grande mentira. Você não pode ouvir, não ter ouvido a voz do pessimismo. Não escute, seja surdo. Não dê ouvido a essas palavras, palavras de derrota, palavras que já decretam que você já perdeu. Não escute. Escute o que o Espírito de Deus fala com você. Muitos cristãos, queridos, ele começa a sua caminhada, mas ele começa a ouvir as palavras do gigante. Eles começam a ouvir as palavras negativas. Eles começam a dar ouvido à voz do inimigo. E eles começam a fracassar, a ter medo, a desistir, a baixar a guarda e a se entregar totalmente, a se dar por derrotado antes que aconteça uma batalha. Não faça isso. Foi esta palavra do gigante que derrubou todo o exército. Deixou todo o exército grandemente temerosos. Ficaram desalentados, entristecidos, e não acreditaram mais que poderiam vencer. Queridos, nós precisamos atentar para essa realidade. Decida não ouvir pessoas incrédulas. Decida não ouvir pessoas pessimistas. Decida não ouvir pessoas que não acreditam. Decida não ouvir pessoas duvidosas. Decida. Porque enquanto você estiver escutando essas vozes, estas palavras, você sempre vai estar nesse dilema. E nunca conseguirá vencer gigantes. O que foi que Davi fez? Davi, ele é um exemplo para nós. Porque Davi, ele não quis saber dessa conversa. Ele não quis saber dessa palavra. Ele
ele não deu ouvido a esta palavra, e ele não olhou para o tamanho do gigante, e nem olhou para o tamanho da espada do gigante, até porque ele não tinha uma espada, ele tinha uma baladeira, um estilingue. É não ouvir, queridos, é não ouvir. Durante toda a sua trajetória, você vai se deparar com pessoas querendo lhe derrotar, usadas pelo inimigo para lhe colocar para baixo, para lhe deixar cabisbaixo, para lhe deixar com o semblante caído, entristecido e sem força para lutar. Mas você não deve. O Espírito Santo, ele está só te lembrando, você não deve ouvir. Esse gigante te chama para o combate, enfrente-o. Enfrente-o em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Vá com ele no nome do Senhor dos Exércitos. Não escute as palavras, porque tudo que eles querem é nos destruir, é nos fazer desistir, é nos paralisar, é nos dominar, é nos escravizar. Mas eles nunca irão nos dominar, porque nós somos livres no nome do Senhor. No nome do Senhor dos Exércitos, todas as batalhas que se levantarem, nós iremos lutar e iremos vencer para a glória de Deus Pai. Aleluia! Sabe por quê, queridos? Porque maior é o que está com você do que o que está com o gigante. O gigante nada é, nada são. Aleluia! Outra coisa importante que nós devemos observar, o versículo 28 ao 30, vai nos garantir no capítulo 17. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Amados, durante toda a sua trajetória, você vai se deparar com isso. E geralmente essas pessoas que tentam lhe diminuir, que tentam fazer com que você se sinta um nada, geralmente são aquelas que estão bem perto de nós. Geralmente são aquelas que parecem estar conosco, mas não estão. Aqui, quando Davi chegou, ele foi porque Jessé mandou, para ver como estavam os seus irmãos, levar alguma comida, algum alimento, algo que eles estivessem necessitando. Os irmãos de Davi faziam parte do exército, mas Davi era pastor de ovelha. Davi era ungido de Deus. Sobre ele já havia uma unção poderosa. Mas não é porque você é ungido de Deus, um escolhido de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você não vai estar sujeito a críticas. Há pessoas que vão se levantar bem diante de você
para lhe desanimar, para querer dizer o que é que você está fazendo aqui. O que é que você está fazendo aí em cima desse altar? Quem é você? Quem é você para estar ministrando, para estar pregando? Quem é você para estar pastoreando? Cadê aquelas poucas ovelhas? Deixou com quem? Não era para você estar aqui. É isso que o inimigo faz. Mas aí você vai cantar o hino da vitória e vai dizer: olha eu aqui. O inimigo diz: não era nem para você estar aqui. O que é que você veio fazer aqui? Nesse campo de batalha. Aqui não é lugar para você. Era isso que Eliabe queria dizer. Você não tem condição de estar aqui. Mas ele não sabia que ali estava o homem que Deus ia usar para derrubar aquele gigante. Por que que Eliabe não tomou a decisão de ir lutar? Por que que os irmãos de Davi não tomaram a decisão de lutar? Mas sempre que alguém quer se posicionar para lutar, vai aparecer alguém para criticar. Vai aparecer aqueles que irão criticar. Sempre que você se posicionar, sempre que você chegar no campo de batalha e outros verem que você está disposto a lutar, a trabalhar, a guerrear, a batalhar, alguém vai se levantar para criticar e dizer: você não pode, você não deve, você não era nem para estar aqui. Quem é você? Hein? Mas sabe o que foi que Davi fez, que eu vi aqui nesse texto? Quando o irmão dele falou isso, ele deu as costas e foi para outro. Sabe por quê? Porque quem é chamado para vencer, quem é ungido por Deus, aleluia, não dá ouvido a críticas. Pode se levantar o inferno com todo o seu exército. O diabo pode usar quem ele quiser, mas não são as críticas que vão lhe derrubar. Não. Triunfar é isso. O Senhor te chamou para isso, para lutar. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Ele não gostou, ele se irritou quando viu Davi conversando com os soldados. Quando viu Davi interessado naquele negócio. Quando viu Davi interessado para saber que negócio é esse. O exército todo com medo. Esse gigante aí desafiando. E não tem um homem. Estou conjecturando. Não tem um homem que vá lutar. Ei, meu irmão, quando alguém se levanta para lutar, os demais deveriam era agradecer a Deus. Os demais deveriam era glorificar o nome do Senhor, porque tem alguém que se dispôs a fazer. Teve alguém que se dispôs a ir vencer. Porque se Davi não tivesse dado lugar para que o Espírito de Deus usasse ele, pode ter certeza que Israel agora seria dominado pelos filisteus. Porque eles estavam todo tristes, desanimados, e ninguém ia lutar contra aquele gigante. Amados, quantos de nós nos identificamos com essa realidade? Quantos de nós já nos deparamos com um cenário como este? Você vai para o campo de batalha em busca das almas. O campo de batalha no jejum e na oração pela vida de alguém, por um familiar. Você está numa guerra, numa batalha.
levando o evangelho de Jesus Cristo, fazendo a obra, está numa batalha. Mas quanto de nós nos deparamos com tais situações? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Porque Eliabe disse: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Por que tu não vai cuidar da tua vida? Hein? Alguém já chegou para você e disse isso? Rapaz, deixa desse negócio de crente, esse negócio de igreja, esse negócio de cargo, esse negócio de trabalhar na obra, esse negócio disso. Vai cuidar da tua vida, vai cuidar dos teus afazeres. Tu está sendo bobo, hein? Com quem tu deixou aquelas tuas ovelhas poucas, as ovelhas do pai dele? Vai cuidar da tua vida. Isso aqui são palavras que o inimigo coloca na boca de pessoas que estão bem perto de nós, para nos fazerem parar, para nos fazerem desistir, para nos barrar. Durante toda a minha trajetória eu ouvi tantas coisas, mas eu não dei ouvido a nenhuma delas, e nunca vou dar. Porque ele trabalha dessa forma. Mas Davi se virou e foi falar com outros. Ele não foi revidar, não foi brigar, não foi discutir. Ele sabia o que ele queria. Ele estava disposto agora a vencer aquele gigante. Ele estava disposto agora a ir no nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava disposto agora a tirar Israel daquele opróbrio, daquela vergonha. Quantos irmãos estão em vergonha, em opróbrio, em miséria, e deveriam agradecer quando alguém se levanta para lutar. Para lutar, para trazer vitória. Porque a vitória ali ela é contada. A vitória não foi a vitória de Davi, mas a vitória foi a vitória do povo de Deus. Porque foi Deus que deu a vitória. Amém, queridos? Então cada batalha vencida é uma vitória para o povo de Deus. É a vitória para a vida de alguém. Ajuda alguém, abençoa a vida de alguém. É isso. São os destruidores de sonhos. Às vezes você chega animado, encorajado, cheio de fé, cheio de alegria, cheio de projetos. E alguém chega e diz: rapaz, não vai dar certo não. Olha para você, você não tem condição. Tu está sonhando alto demais. Esse gigante aí é muito grande para você. O que Davi fez? Virou para o outro lado. Não escute críticas. As críticas, elas derrubam, elas entristecem, elas lhe jogam para baixo. Aleluia! São os roubadores de potencial. Deus, Ele vê potencial em você. E você precisa enxergar também essa força, esse potencial, este poder que está em você. É Deus na sua vida. É Ele que te dá essa força, meu querido. E você não deve jamais deixar que o inimigo roube os seus sonhos, arranque a sua força. Não. Esteja disposto. Se posicione e diga: eu vou lutar
contra este incircunciso, no nome do Senhor dos Exércitos. O versículo 38 e 40 diz assim: e Saul armou Davi com as suas armaduras e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não a tinha provado. Davi disse a Saul: não posso ir com essas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. Amados, você é um ser único, amém? Não existe no mundo uma pessoa igual a você. Você é único, tá? Você é filho de Deus, filha de Deus, criado por Deus para um propósito. Você veio esta vida para um propósito. Deus, Ele está acima de tudo e não existe nada como Deus, e nem nada acima do nosso Deus. Mas você, querido, é único. E cada pessoa, querido, precisa lutar e vencer as suas batalhas. Cada cristão precisa vencer os gigantes que se levantam diante dele. A força que está em mim é a mesma força que está em você. Não tem diferença. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Amém? Deus lhe preparou para vencer. O Senhor nosso Deus, Ele garante que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tome posse disso. Você não precisa, querido, usar as estratégias de outros. Você não precisa usar as armas ou equipamento de outros. Você só precisa ser você. É do jeito que você é que Deus vai usar você. É desse jeito. Deus, Ele está trabalhando sua vida, moldando sua vida para deixar da maneira como Ele quer. E é da maneira como Ele quer que Ele vai te usar. Não adianta colocar a armadura de Saul. Davi não conseguia nem andar com aquilo. Não adianta. Porque a pessoa fez isso e deu certo. Seja autêntico. Seja você. É você que é desafiado a vencer. Vencer as suas batalhas, os gigantes, as lutas, as dificuldades que se levantarem diante da sua vida. Confie no Deus Todo-Poderoso, porque Ele está com você. Porque, queridos, quem vai derrubar esse gigante não é você, é Deus. Então seja você mesmo. Seja você mesmo. O poder de Deus, querido, ele se aperfeiçoa na fraqueza humana. Paulo, ele falou. O Senhor, ele falou. É isso que acontece. Não é você que é forte. Não é você que é intelectual. Não é você que tem os equipamentos adequados. Não é você, querido, que é preparado para isso. Mas é o Senhor que te prepara. É Deus que vence por você. Como eu falei no início, Deus, Ele só deseja e Ele quer que você se posicione e diga: eu vou. Saul, ele disse: tira tudo isso de mim, arranca isso de mim, porque ele não se sentia confortável com aquilo, porque aquilo não pertencia a ele, aquilo não era o manequim dele,
Aquilo ali não era feito para ele. Não. Você vai vencer da maneira como você está, da maneira como você é, da maneira como Deus lhe chamou. É dessa maneira, o improvável, aonde muitos não esperam, aonde muitos não achavam que ia acontecer. Aonde é que estava Davi? Com as ovelhas, cuidando das ovelhas. Ele não era um soldado do exército, ele não era treinado para a batalha. Davi era pastor de ovelha, mas Davi já tinha vencido um leão. Davi já tinha livrado as ovelhas de um urso e de um leão. Davi, ele estava sendo preparado com as ovelhas para ser um grande líder. E Deus está te preparando da maneira como você está, da maneira como você é, aonde você está. Aleluia! O Espírito de Deus está te preparando. Deixa Ele trabalhar na tua vida, deixa Ele te equipar. Aleluia! Porque você vai batalhar contra esse gigante, e esse gigante vai cair por terra no nome do Senhor. O Deus de Israel, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Simplesmente diga: eu vou, eu vou. Não recue, não recue jamais. Vá para a batalha, vá para o embate. Cada homem, cada mulher precisa ter essa experiência. Cada homem, cada mulher precisa vencer os gigantes que se levantarem. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Cada pessoa na vida, querido, tem a sua própria história. Nós não podemos viver de contar a história de outros, mas Deus, Ele tem uma história para você. E essa história, ela vai exatamente ser trabalhada através de você, que é o protagonista. Deus que está com você, o Espírito de Deus que está com você, que vai levar você a fazer história nessa vida e a contar a sua própria experiência e a sua própria história e as suas próprias conquistas, porque é nele que você se fará um grande e uma grande vencedora. Aleluia! Lute sua batalha, vença seus gigantes e não desista de lutar. Cada dia, os gigantes que se levantar, eles também irão cair. Irão cair. Aleluia! Cada queda do gigante, uma vitória que Deus concede a você. Agora, querido, esse gigante precisa ser morto de verdade. Muitas pessoas, querido, até derrubam gigante, mas não mata o gigante. O que mais me chama a atenção nesse texto, nessa narrativa, é que Davi, quando o gigante caiu, com aquele arremesso da pedra, ele desmaiou. Esse gigante poderia se levantar, mas Davi, ele não perdeu tempo. Ele foi lá, puxou a espada do próprio gigante e matou o gigante. Viu? Decepou, cortou, tirou bem no pescoço, tirou a cabeça do gigante. Esse gigante ali, aquele ali, nunca mais ele se levantou. Aquele gigante nunca mais se levantou. Poderá surgir outros gigantes, mas aquele ali nunca mais. Então, querido, você que está lutando contra um gigante, lute e mate esse gigante. Porque eu quero dizer uma coisa para você: o gigante, ele é seu inimigo, e inimigo nunca será amigo. Foi o que aconteceu com o povo de Deus. Neemias, quando ele foi reconstruir os muros, Sabalate, Tobias e outros procuraram barrar. Chamaram ele por 4, 5 vezes. E até forjaram querer fazer uma aliança para que houvesse paz entre eles.
Mas eu quero declarar uma coisa para você. Escute. Inimigo nunca será nosso amigo. Inimigo nunca será nosso amigo. Não queira aliança. Não, agora nós vamos fazer aliança, vai ficar tudo bem. Vamos fazer acordo. Não queira acordo. Não queira mais acordo com o vício. Tobias Sanbalate mandou chamar ele várias vezes, não foi só uma. Mas ele disse: eu não vou. Eu estou muito ocupado com uma obra e eu não posso parar. Não perca seu tempo para diálogo, aliança com o inimigo. O inimigo, ele tem que ser tratado na base da oração, debaixo do nosso joelho. O inimigo, ele tem que ser tratado na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O inimigo, ele tem que ser tratado no jejum e na oração. Não pode haver aliança. Esse negócio de crente andar bem pertinho do inimigo, achando que ele vai ser seu amigo, ele nunca vai ser seu amigo. Derrote ele e mate-o. É isso que precisa ser feito. Pastora, você está incentivando o povo a matar? Não. Eu estou dizendo, você que tem um vício, você que vive na pornografia, você que já viveu nesse mundo de pecado, não queira mais aliança com isso. Não queira mais aproximação com isso. Matou, esse aí nunca mais se levanta. Mate-o, arranque-o, tire para longe de você e prossiga o seu caminho, livre, preparado para vencer todas as batalhas que se levantarem na sua vida. Eu estou falando de coisas espirituais. Nós estamos cercados, querido, vamos ficar de pé, de seres espirituais que são os demônios. Isso não é brincadeira. Demônios que se levantam para nos derrotar. Demônios que se levantam dentro do meio das nossas famílias. Demônios que usam pessoas. Esses demônios nunca poderão ser nossos amigos. Nós não podemos nos acostumar, queridos, a convivermos com certas coisas nessa vida como se fosse natural. Temos que tratar pelo ângulo espiritual. É batalhar e vencer. É lutar e vencer. É não querer acordo, não tem meio termo. Os inimigos de Israel até hoje são inimigos de Israel. E os inimigos de Israel nunca serão amigos de Israel. Nunca serão amigos de Israel. Nós precisamos entender isso, igreja. Que os nossos opositores, os inimigos da obra de Deus, os gigantes que se levantam, eles precisam ser derrotados no nome do Senhor dos Exércitos. Creia, confie que o Senhor, Ele é o Deus que está com você. E na canção desse louvor eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite que está lutando, que está em batalha espiritual. O Senhor, Ele me fala que tem pessoas aqui que estão numa batalha grande. E o gigante é grande para ela, mas maior é Deus na sua vida. Eu quero que você se desloque do seu lugar. Não tenha medo, não tenha vergonha. O pior na sua vida é você ser derrotado. Porque ou você luta e vence, ou
o gigante vai lhe vencer. Sai do seu lugar, porque eu quero orar por você. Vamos louvar?